Bem, na verdade, eu não vou falar especificamente do Museu Nacional, a expectativa de vocês pode ser grande, mas a gente ainda não tem acesso a muita informação sobre o incêndio, né? Porque está sob investigação, tem lá uma comissão, inclusive da Unesco, fazendo uma avaliação, mas eu trouxe aqui, na verdade, uma reflexão um pouquinho sobre essa particularidade, que é a proteção de edifícios de museus, na verdade, edifícios históricos que abrigam museus, né? Que a gente tem duas particularidades, né? A gente tem a questão do museu, que tem a sua especificidade como uso, né? E tem o edifício histórico, que também tem a sua questão por ele em si, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Eu preparei alguns slides, alguns deles vocês já conhecem, mas para lembrar um pouquinho que isso não é uma fatalidade, assim, algo que ocorre com uma certa frequência, né? Então, para lembrar dos últimos 10 anos, em 2010, nós tivemos um incêndio, não sei se vocês lembram, no Instituto Butantan, que não é bem um edifício histórico, mas ele tinha um acervo muito, muito, muito rico, das cobras todas que eles, né, e outros bichos peçonhentos, tal, que eles fazem pesquisas visando lá a questão das vacinas e tal, mas que eles tinham então um acervo riquíssimo de pesquisa, né, para desenvolvimento de vacinas e outras questões, né? Então, houve um incêndio no local onde eles guardavam acervo. Aí tem um problema, que eu acho que é um dos problemas que a gente, quando detecta, precisa sempre chamar a atenção, que é uma questão de como eles guardavam esse acervo, né? O acervo científico, o acervo de pesquisa, né, que a gente tem muito em universidade, institutos de pesquisas como o Butantan, nós temos um costume, os pesquisadores, eles querem ver o que eles estão fazendo, né? Trabalhar com aquele material tem que estar perto deles, né? Isso, em termos de acervo, de cuidado, segurança do acervo, a gente sabe que não é a melhor coisa, né? Porque você está com o seu computador, de repente está com o seu café aqui do lado, liga uma cafeteira, não sei o quê, e está lá o acervo à sua frente, né? Então, esse tipo de situação eu encontrei em vários museus que trabalham com pesquisa, né? Dessa falta, inclusive, do próprio pesquisador, da consciência dele, de que a gente tem que cuidar do acervo de uma forma que é acervo. Acervo é acervo. Vai precisar de uma amostra? Pego aquela amostra, coloco no cantinho, vou ver aquilo lá, mas o resto está guardado no que a gente chama de reserva técnica, que é um cofre, onde a gente guarda as coisas, nada acontece lá. É só para guarda de acervo, não é para trabalhar lá dentro, não é para fazer nada lá dentro, é guardar acervo. E o resto é fora. Vamos fazer uma atividade fora do acervo, né? Então, essa é uma questão que permeia os problemas que houveram nesse incêndio e no próprio Museu Nacional, né? Que é a questão da proximidade do acervo com o pesquisador, né? E essa cultura tem que acabar, assim, tem que saber separar um pouquinho as coisas para a perda não ser pior. Que, nesse caso, o que aconteceu é que, além da perda do acervo em si, se perdeu muito de material de pesquisa. Foram-se mestrados, doutorados. Você imagina você fazendo doutorado, trabalhando 2, 3 anos, terminando, foi o computador, foi tudo, junto com o acervo, inclusive, né? Então, a perda é absurda, né? É o que aconteceu, inclusive, no Museu Nacional também, né? Então, aí veio o alerta dos acervos zoológicos em perigo, né? A falta de preparo, né, desses locais, né? Então, museus de zoologia, eles têm assim coleções guardadas em potinhos de vidro de álcool, né? Você imagina o que é isso, né? E ali, ó, a foto a gente mostra. O Museu Guild é o Museu do Pará, o Museu Paraense Emílio Guild, que é um dos museus com o mais rico acervo em questão de zoologia botânica da Amazônia e etnográfico também da Amazônia, né? Então, imagina a perda que seria esse tipo de situação. E acervo tem outras situações, né? A gente vê aqui, por exemplo, outro incêndio que ocorreu no Arquivo do Estado. O Arquivo do Estado é onde estão os documentos do Estado, né? Coisas aí que também são coisas que precisam ser guardadas, a memória, né, do país, do Estado, está lá, né? E também teve um incêndio, né, numa situação também bastante crítica, que levou, inclusive, à construção de um edifício adequado, que hoje ele está
mais resguardado que nessa época. No entanto, chegou a um ponto também bastante crítico de haver incêndio, né? Outra situação que não é bem acervo, mas tem a ver com a questão da atividade de pesquisa e coleta de material e guarda, né? O incêndio que a gente teve na base brasileira na Antártida, não sei se vocês lembram, né? Morreram duas pessoas, acho que foram 2 militares, se eu não me engano, né, que tentaram combater o fogo, que é uma base militar, mas que abrigava uma série de pesquisas sobre a Antártida, né, feitas por brasileiros, né. E ali, o Instituto perdeu 40 projetos de pesquisa por causa do incêndio, né, trabalhos que estavam sendo desenvolvidos com coleta de material local, medições, né, que também foram perdidas, e a nossa base não foi recuperada até hoje, né? A gente está trabalhando numa base emprestada, não sei se do Chile, de alguém lá. Não conseguimos ainda recuperar a nossa base, né? Que aqui ainda tem um problema específico, né? O incêndio em um local muito frio, né? Então, aqui, as características do incêndio e da própria construção são muito específicas, né? E aí a gente tem essa história, né? Essa perda que deu no coração, que acho que é um dos poucos assim que eu, pelo menos, assisti ao vivo na televisão, não sei o que vocês viram. Né, a gente era final de domingo, se eu não me engano, né? Aí meu marido falou, olha o que está acontecendo. Passou, ligou a televisão, não sei como ele descobriu, estava lá. Quando eu comecei a ver, o incêndio está na parte da frente ainda, né? Na ala da frente, que é onde começou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Começou aqui na frente, eu falei, torcendo que tenha compartimentação nessa droga para o incêndio não passar para trás. E a gente foi vendo o incêndio andando, né, se espalhando, né, e eu rezando para o bombeiro poder apagar o fogo. Eu falei, não vai dar. Será que ele sabe que tem que... Porque eu conheço esse edifício. Eu fui lá 15 anos atrás e já tinha dado alerta há 15 anos atrás, que a coisa já estava feia, imagina. Né, e não melhorou. Né, então, houve... dava um desespero só de olhar e não poder fazer nada, né, e sabendo o que tinha lá dentro. Né, então, um desespero muito grande, né, e agora só tem as paredes. Né, tem, infelizmente, um caso bastante grave. Né. E aí fala-se aí que o acervo catalogado era de 20 milhões de itens. Né, imagina o que é isso. Né, quantidade enorme de coisas perdidas aí de 200 anos de história do Brasil. Né. Não só brasileira, né? Tinha múmia, sarcófago, tinha umas coisas... Meteorito acho que não queimou, né? Pelo menos esse se salvou, mas coisas que realmente a gente lamenta muito. Né? Falando um pouco, então, do próprio edifício do museu, né? A gente tem duas situações bastante distintas. Né? Uma delas são os museus novos, né? Que esses, a priori, a gente acha que não vai ter... Não precisamos nos preocupar tanto. Né? O Museu do Amanhã foi inaugurado em 2015, um projeto do estrangeiro, do Calatrava, né? Que a gente espera que não aconteça nada. Né? No entanto, eu não sei das condições de segurança desse museu, não o conheci ainda, mas esse museu, por exemplo, tem um acervo digital, né? Não é um acervo físico. Ele foi muito construído como uma mídia, né, algo que chamasse público, e tem um outro apelo que não é o próprio acervo. Né? Então, e a gente, a priori, não precisaria se preocupar com a segurança consciente, imaginando que ele foi construído com o mínimo das condições exigidas aí, né, na regulamentação. O da direita é o Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, também. Ele é recente, tem 10 anos, construído em 2008, também é um projeto de um concurso. Tal. Dá medo, porque eu não vejo janela nenhuma. Né? É um edifício muito... Eu não conheço também pessoalmente, não fui até lá, já vi várias fotos, né? Mas é um edifício que a gente também espera que tenha uma condição mínima de segurança contra incêndio. Né? E tem todo o acervo do pintor, né? Do artista Iberê Camargo. Né? Temos um que está para sair, vocês conhecem esse edifício, está em obras no Rio de Janeiro, né? Que é o Museu da Imagem e do Som. Ele já existe o Museu da Imagem e do Som, mas essa é um novo projeto. Né? Também foi um concurso público, são arquitetos, um escritório de arquitetura norte-americano que ganhou, um edifício muito maluco também, né? No qual também a gente espera que não tenha problema de segurança contra incêndio, porque ele é novo. Né? Então, vamos cuidar do acervo. Espero que seja só
a preocupação maior seja o cuidado só com o acervo, né? Mas a gente tem um monte de edifícios tombados que são museus, né? Que acho que aí é que está o nosso desafio maior. Como tratar essas questões, né? Houve uma pergunta hoje de manhã falando sobre o que a gente faz com os edifícios existentes, né? Para a saída de emergência. Não só para a saída de emergência, para tudo, né? O que a gente faz com o edifício existente, né? Que é um desafio muito grande, né? E acho que, juntando tudo que o Negrisolo falou, que o senhor Bliss também falou, né? A gente precisa trabalhar com engenharia, a gente precisa trabalhar com, né, com outra, a Caterine mesmo falou, né? Vamos trabalhar com engenharia, né? Não vamos trabalhar só com normas, porque códigos e normas nem sempre são adequadas para situações tão específicas, não é? Então a gente precisa ter qualificação profissional, uma série de condições e preparo para enfrentar essas situações. O que a gente sabe hoje que nós parece que não temos, né, o suficiente, né? Então, esses edifícios são todos de São Paulo. Da esquerda é a Estação Pinacoteca, que é o antigo edifício do DOPS, né? O do meio é o edifício da Pinacoteca do Estado. O Museu Paulista à direita, o Museu Paulista é da USP, né? O da esquerda embaixo, o Palácio das Indústrias, que é onde fica o Museu Catavento hoje, né? E o da direita é o Solar da Marquesa de Santos, né? Que fica no centro da cidade. São todos utilizados hoje como museus. Posso garantir que nenhum deles foi projetado para ser museu, não é? Então, daí o problema. O Museu Paulista ele foi construído como um edifício monumento. Sabe o que é um edifício monumento? É que nem um edifício em Washington tem, né? Do Lincoln, um edifício monumento, né? Que você vai, olha, está tudo vazio, só tem lá o quadro Independência ou Morte e vai embora. Só que ele foi ocupando. Não tinha banheiro, porque ele não foi projetado para as pessoas usarem, né? E ele foi sendo adaptado ao longo do tempo. Então, isso leva a uma série de condições. Portanto, como é que eles nasceram? Quando eles foram construídos, projetados, não tinha regulamentação nenhuma de segurança contra incêndio. Não estava nem aí com esse assunto, né? Passaram a ser museus, a preocupação também continuou não existindo, muitos deles são antigos nesses termos, né? E aí nós temos os problemas que temos hoje, né? Em muitos deles, né? Então, no Brasil, que a gente tem a regulamentação do Corpo de Bombeiros como parâmetro, e hoje o que se fala muito, primeira coisa, quando pega fogo em uma coisa, o que o pessoal pergunta? Tinha VCB? É a pergunta padrão. Até os jornalistas já perguntam, já sabem. Tinha VCB? Né? Adianta ter a VCB só nesse caso? É o suficiente? Livra a consciência do administrador do museu, né? Talvez a responsabilidade dele, mas a gente sabe que não é o suficiente, não é? Então, e aí a gente tem, então, essa questão da proteção contra incêndio nesse tipo de edifício, que, além da gente querer proteger o edifício, porque vai além do que o Negrisolo falou. A gente falou primeiro, vida humana. Mas a gente tem muita gente, eu conheço muita gente que trabalha em museu que daria a vida pelas obras. Né? Eu conheço, e é verdade, as pessoas vão dar vida pelas obras, porque tem gente lá, como teve no Museu Nacional. Acho que tem gente doente lá, né, porque perdeu um trabalho da vida toda, recuperando coisas de centenas de anos, coisas, né, com valor cultural, histórico muito grande. Então, a gente tem que pensar além disso, né, porque isso é um patrimônio da sociedade, um patrimônio cultural, histórico, que a gente quer manter. Bom, no Brasil, a gente quase não tem história, né? A gente mesmo destrói a própria história. É uma tristeza isso, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que trabalhar nessa questão, né? E pensar como a gente faz para resolver os problemas desses edifícios, né? E então, não é o suficiente pensarmos em atender a regulamentação. Esse é o mínimo do mínimo, né? E que a gente sabe que em edifícios, dependendo da característica construtiva desses edifícios, aquele mínimo não vai dar nada. Né? Adianta ter hidrante extintor num edifício como o Museu Nacional? Não ia dar conta. Não é isso que ia resolver o problema. Faltou água no hidrante, mas, gente, não é isso que ia resolver o problema lá. Não é? Então, acho que são coisas que a gente precisa entender melhor e saber procurar outras formas de abordar essa questão. Né? Então,
A edificação, então a gente já falou, ela não foi construída para ser museu, né? Então, esse é um problema dos edifícios históricos, né? A gente tem o que foi construído e o que não foi construído. Concebido ou não como um museu, faz uma diferença muito grande, né? Principalmente quando a gente fala em guarda de acervo, né? Como é que você guarda acervo num edifício que era uma casa, uma residência, né? Acervo tem que estar em espaço super compartimentado, né? Que a gente não pode admitir que comece um fogo lá e nem que entre o fogo naquele lugar. Como é que faz isso dentro de um edifício histórico, né? Então, é um desafio muito grande, né? Regulamentação, atende, não é o que vai resolver também, não é? Então, temos um desafio muito grande, né? E tudo porque o edifício tombado, além de tudo, tem uma série de outras características, dificuldades que a gente pode ter para adequar esses edifícios. Os espaços não foram originalmente projetados para isso, né? Ele pode estar em locais que são críticos em termos até de acesso, de combate ao fogo, uma série de questões, né? E o acervo, né? Porque eu acho que isso é uma parte que poucos de nós tratamos, né? O edifício em si a gente sabe, só que o que a gente normalmente fala, defende, é a questão da segurança à vida. Então, se tira a pessoa, fala, tudo bem, deixa o edifício queimar. É o que o Negrisolo falou hoje de manhã, não é? Não para museu. Então, tá, não para museu. Né? Para o museu, você precisa pensar além disso, porque o próprio edifício ele é um museu, é um patrimônio que a gente não quer perder, não é? Para a sociedade. Para a sociedade. Então, como a gente vai fazer essa proteção, né? Então, esse é um desafio muito grande. E, além disso, o acervo, porque se ele tem... O edifício tombado já é um problema, então, é um desafio para a gente, né? Além desse desafio, nós temos o desafio do acervo que fica dentro do edifício, né? Lógico, tem vários tipos de acervo, né? Acervo artístico, cultural, científico, como a gente já viu, vários tipos de acervo, né? As bibliotecas, é um acervo em papel, né? Que aí a carga incêndio não pode ser carga incêndio, né? Porque ela não pode queimar, né? Como é que a gente trata isso, né? Então, são coisas que a gente precisa entender um pouco melhor e saber lidar com isso também, trabalhando com a outra parte, que não adianta a gente só falar se o museu não entende isso, né? Que é essa conversa deve existir. A gente sabe que agora, com esse incêndio agora, acho que o pessoal está mais sensível para uma aproximação, para uma conversa, o entendimento de que a resistência de ser um edifício tombado, porque tem isso também, né? A pessoa fala, não, é tombado, não pode mexer, não pode fazer nada, porque é tombado, né? Tem limite, porque se você não fizer nada, o tombado vai ser queimado. Ué, prefere queimar, né? Então, acho que a gente precisa ter discutir um pouco essa questão e de ambos os lados, talvez ceder um pouco mais para dizer, olha, se você não quer que pegue fogo, a gente vai ter que fazer alguma intervenção, né? Porque só rezar não vai adiantar, né? Então, só para discutir um pouquinho a condição do acervo, a gente tem um acervo em várias situações, né? Em exposição, eu não sei se vocês sabem, mas boa parte dos museus, eles expõem 5% das obras que eles têm. O resto tudo fica guardado, gente. Guardado, no que a gente chama de reserva técnica, que teria que ser um cofre, no local fechado, resistente ao fogo, né? Toda aquela tecnologia, técnicas e construção, para a gente não garantir que o fogo não entre naquele local, e que aquilo seja preservado, né? Mas temos o que está em exposição. Se tivesse queimado só o que está em exposição, por exemplo, no Museu Nacional, dos 20 milhões, seria quantos? Algumas centenas, né? O problema lá é que, além do espaço do acervo exposto, né, a parte toda de trabalho, de guarda de acervo, estava também num pedaço lá de trás. A grande parte daquele edifício ainda era local de pesquisa e local de guarda de acervo, né? O Museu Nacional tem vários outros anexos que guardam, que preservaram uma parte do acervo, porque não estava naquele edifício, né? Mas uma boa parte estava lá, né? Bom, além de a gente ter o acervo em exposição, que tem seus riscos, mas ainda, pensando bem, é pouco em relação a todo o acervo que ele pode ter guardado no edifício, né?
Então, a gente tem um acervo em reserva técnica, que é esse que a gente falou agora, esse acervo que fica dentro de um espaço que precisa ser tratado adequadamente para que a gente não tenha um incêndio naquele espaço, né? Que é o coração do museu. Né? E a gente tem também um acervo, pode estar em restauro, pode estar em movimento. Os acervos são muitos deles transitam, né? Você empresta um quadro para um outro museu, o museu do outro museu traz para cá. Você imagina, você pegar emprestado um quadro lá do Louvre, colocar ali no seu museu e pega fogo no museu. Olha a responsabilidade. Né? Então, são coisas que não está no nosso mundo, né, no dia a dia da gente aqui, né, quem mexe com segurança contra incêndio. Mas são coisas que a gente tem que ter sensibilidade, né, para entender essas condições todas e saber o que a gente pode propor para minimizar, reduzir a probabilidade de incêndio, reduzir as perdas, mitigar essas perdas, né, já que a gente não tem risco zero, né, Negri? Então, são condições que a gente precisa pensar. Né? Só para mostrar algumas coisinhas, esse é o acervo de zoologia de um dos museus que eu já visitei, reserva técnica, a gente chama, onde eles guardam. Como eu falei, são todos vidrinhos com álcool. É álcool com uma diluição para preservar peixes, répteis, uma série de coisas, que tem desde isso, e tem tanques que tem até tubarões, né, enormes, com milhares de litros de álcool. Né? E eles são guardados em bombonas, porque o álcool evapora. Você entra numa sala dessa, você cheira sabe o cheiro de álcool assim, no ar? Né? E aí eles têm uma sala que eles guardam o álcool, porque tem que repor, porque o álcool evapora. Por mais que você esteja fechado o vidrinho, ele evapora. Então, tem a atividade, inclusive, de repor álcool dentro cada um daqueles vidrinhos. Né? Então, são ações que a gente nem imagina, mas que dão um trabalho desgraçado e tem riscos envolvidos. Né? O negócio desse queimando. Né? E quando você não acha, as bombonas do lado do acervo, que eu também já vi. Né? Porque, de novo, são coisas diferentes. Não pode pôr, mas é rápido, eu pego daqui e ponho para cá. É só, né? Então, às vezes, a pessoa pensa na praticidade e não na segurança do próprio acervo. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Né, essas bombonas aqui são todas com... Tem bichinhos lá dentro também, bichões, né, que são maiores, lá, estão dentro. Né? E é um local de pesquisa. Né? Então, tem geladeiras, estão vendo lá no fundo, tem outras máquinas. Então, mistura. Essa mistura também a gente precisa dizer, não, gente, não mistura, pelo amor de Deus. Separa o que é aquilo que você acha que não pode perder, né, do aquilo que, sei lá, se é uma amostra que dá para dizer, isso aqui pode perder, né, não sei, mas tem que ter uma classificação, porque fica uma loucura isso. Né? E o acervo de zoologia é muito isso. Né? O acervo entomológico, que são os insetinhos nos alfinetes, vocês já viram? Né? Ficam em gavetas. Esse aqui da direita é uma reserva da Embrapa. Né? Olha ali. Né? E o Museu Nacional tinha isso, de espécies já extintas e raras, aquela coisa, né? Loucura. Né? Como preservar esse tipo de situação? Né? Porque os armários deslizantes é um desafio. Né? Tem tecnologia, né, para fazer extinção em armário deslizante, por exemplo. Né? Mas a gente quer que nem comece o incêndio lá. Né? Tem que pensar antes disso, né? A condição que a gente tem para tratar essas condições, essas situações. Né? Acervo etnográfico. Isso aqui é fácil. Não tem tanto risco, né? Porque é um acervo que não queima, a priori. Né? Ele já é queimado, né? O produto dele já é de queima. Né? Mas em urnas funerárias, que são essa da direita, é enorme. Tinha uma pessoa lá dentro. Né? São urnas funerárias, né? Da ilha de Marajoara. Né? São acervos que... Esse aqui é o acervo da USP. A gente tem um museu que chama Museu de Arqueologia e Etnologia, que tem acervos desse tipo. Né? Então, são coisas que a gente não quer perder, né? De qualquer forma. Precisamos tomar. Então, existe esse Museu de Arqueologia e Etnologia, tem ali flechas indígenas. Arcos e flechas, tem plumagem, umas coisas que você nem imagina a quantidade de coisa que tem armazenado. Essa reserva técnica ainda está super... Vocês estão vendo que ela está bem ordenada, é um acervo bem colocado, e aqui eles têm não sei se está funcionando, mas eles tinham um sistema de extinção por CO2.
né? Então, dava um alarme, todo mundo tinha que sair, fechar a porta e soltava o gás, né? Já teve o acionamento falso, aí tem todos os problemas, tem que repor o gás e tudo, mas houve um momento na USP que o pessoal tinha um fundo, não da USP, mas um fundo externo para ajudar a ordenar o acervo, como ele mostra aí, né? Então, a gente tem muitos tipos de acervo, né? Esses são de outros museus, acervos que a gente mais conhece, que é artístico, né, de quadros, são guardados daquela forma, né? E outras esculturas. Cada um deles tem um risco diferente, né? Tem uma característica diferente, na verdade, não um risco, mas uma característica diferente, né? Que a gente precisa saber tratar e saber como cuidar para que isso não se perca, né? Tanto na reserva técnica quanto em áreas de exposição, né? O acervo histórico bibliográfico é o que acho que tem uma condição também bastante crítica, né? Esse da esquerda é o acervo da Biblioteca Brasiliana do Mindlin. Antes de mudar, não sei se vocês sabem, ele está aqui agora na Brasiliana, tem um edifício novo que foi construído aqui na USP, na entrada da USP, para abrigar esse acervo, que ele estava nas casas do Mindlin, né? O Mindlin tinha várias casas com esses acervos colocados. Esse é antes da mudança para cá do acervo, né? Mas olha o risco que ele tinha, né? Não risco não, porque se ele não tiver fogo, né, origem, uma causa para o incêndio, não teria um problema grave. De qualquer forma, nós temos várias condições que a gente precisa pensar como proteger esses acervos como um todo, né? E para isso a gente precisa tentar identificar os riscos e as vulnerabilidades do acervo, mas antes do acervo, do próprio edifício. A gente precisa saber eliminar, diminuir os riscos no próprio edifício, né? Isso do edifício tombado é um desafio enorme, né? Identificar não é o desafio, identificar até que é fácil. Você vai olhar e falar, não, isso aqui está perigoso, isso aqui está ruim, isso aqui tem problema. O problema é como mitigar isso, né? Então, essa é uma questão. Identificar as vulnerabilidades, o nível de segurança que a gente precisa. E aí vem, de novo, a questão do custo, né? Que isso sempre envolve custos, né? Inclusive de complementação com sistemas que, eventualmente, nem o Corpo de Bombeiros pede na regulamentação, mas que pode ser que seja necessário, principalmente para o edifício, né? A questão do acervo, acho que a melhor solução, primeiro, é você separar e colocar o acervo numa reserva técnica. E essa reserva técnica tem que ser protegida, né? O que se faz muito hoje, a tendência de se fazer muito, é tirar esses acervos dos edifícios tombados e colocar no local mais adequado, seguro. O Louvre faz isso. Então, o Louvre tem lá a exposição, mas boa parte do acervo dele, que não é muito mais do que está na exposição, está num bairro afastado, tem lá um edifício específico para guardar acervo, né? E aí com toda a proteção necessária para a guarda daquele acervo, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar em alternativas, né? Seja as tecnológicas, né? Soluções de gerenciamento para conseguir garantir que esses acervos sejam protegidos adequadamente, né? Então, a gente já falou das áreas de risco, mas o museu, para funcionar, ele não tem só o acervo na reserva técnica e a exposição, ele tem uma série de outras atividades, né? E a gente pode ter riscos que vão se originar em outros locais, né? Então, a própria área de exposição, nas oficinas de reparo, áreas de manutenção, copas, cozinhas, lugares que podem gerar riscos, né? Isso aqui é uma foto, não sei se vocês conseguem olhar, da esquerda, vocês vendo, né? É uma mesinha com uma cafeteira, aí tem uma geladeira e um bebedouro, né? Até isso, bom, um cantinho de escritório, tudo bem, né? Aí, à direita, vocês vão que ele está dentro da biblioteca do Museu Paulista, né? Fala, espera aí, tem alguma coisa errada, né? Porque essas coisas não deveriam estar dentro do museu, da área de onde tem acervo, e livros raros, né? Então, coisas desse tipo que levam a uma outra questão, que a gente precisa discutir muito também, que se falou aqui, operação e manutenção. Não adianta você projetar o melhor sistema possível e imaginável se você tiver um problema, porque a pessoa resolveu usar o local de forma diferente, ela, né, desobedeceu, sair de um procedimento adequado, né, para aquele local,
né? E isso acho que tem que fazer parte do nosso trabalho também, conscientizar as pessoas sobre essas questões, né? Porque é um uso consciente, né, dos espaços, né, em função, especialmente nesses locais como museus. O da esquerda é um depósitozinho que eu achei num museu também. Vocês estão vendo, tem molduras de quadros e umas tintas, que, na verdade, é um material para restauro e recolocação de molduras. Tal, né? Então, já lá você vê um monte de coisas inflamáveis, um cantinho dentro do museu tombado. Né? E o da direita, o do meio, museu, eles renovam exposições muito. Então, tem trabalho de marcenaria, de pintura, toda hora. Né? Então, isso são, como se falou em trabalho de solda, são coisas que podem acontecer e podem prejudicar as exposições. O risco pode aumentar em função dessas atividades. Então, isso aqui também precisa ser pensado. Como é que se faz, né? Onde se guarda. Isso aqui é uma bomba relógio, que estava no subsolo do museu, onde em cima tem toda a exposição. Né? E museus que trabalham com restauro ou com uso de material zoológico, biológico, tem muito daquilo, né? Álcool e outros produtos químicos armazenados, que também é uma questão que a gente precisa trabalhar melhor os procedimentos, né? Educar a população quanto a essas questões. No caso aqui, os técnicos, né? Que manuseiam. Beleza, né? Lindo. Isso aqui foi também no museu, que eu visitei há 15 anos atrás. Espero que tenha melhorado. Eu não voltei lá. Não sei se melhorou. Mas o que a gente pode esperar, né, de um lugar que tem um tratamento desse, né, para a instalação elétrica? Entrada, né? Ó, o quadro é entrada de energia. Né? Então, a gente tem muita coisa para... É um desafio. A gente tem problemas... o que eu falo sempre que a gente precisa, primeiro precisa arrumar a casa, né, para depois começar a pensar no que a gente pode melhorar. Né? Porque hoje nossa casa está bagunçada, em muitos. Não vou dizer que todos, a gente tem muitos museus preocupados com isso já há um tempo, né? E que isso está evoluindo, né? Está melhorando. A gente tem exemplos bons aqui no Brasil também, né? Mas são poucos ainda. A gente precisa trabalhar muito nisso. E a gente precisa da força de vocês também como apoio técnico, né? Para ajudar esse pessoal todo a trabalhar melhor, né? E para isso a gente precisa ter, eu meio que coloquei do lado esquerdo, a gente tem os técnicos, então arquitetos, especialistas na edificação, segurança contra incêndio é um item, mas a gente tem que entender que ar-condicionado, segurança patrimonial, toda a parte de manutenção tem a ver com segurança contra incêndio. A gente tem que ter isso entendido globalmente, né, de uma forma holística, né, de um lado, que é um apoio técnico. E, do outro lado, nos museus, a gente tem toda uma equipe especialista em museus, em obras, em restauro, em exposição, em curadoria. Né? E a gente precisa entender também como eles trabalham, né, para a gente ter uma interação maior e ter um trabalho que dê uma integração e uma compreensão, né, de ambos os lados sobre o seu lado e o lado do outro, né, para que a gente consiga atingir uma posição melhor e conseguir achar soluções alternativas, né, para resolver problemas específicos. Porque, no nosso caso, edifício tombado, eu digo, não tem fórmula. Cada casa é um caso, não tem fórmula. Né? Então, a gente tem que entender as características do edifício, a forma que eles trabalham, o acervo que eles têm, né, a condição que eles têm de gerenciar tudo aquilo para colocar alternativas, soluções que podem ser dadas, né? Que muitas vezes vai além do que o bombeiro pede, às vezes, talvez não sei, mas o mínimo a gente tem como parâmetro um bombeiro e a gente tem que ir além. Né? Então, é importante, e a minha fala é um pouco nesse sentido de lembrar, né, da importância de se trazer um pouquinho para os técnicos, para a área de segurança contra incêndio, essa questão da interação com esse tipo de ocupação em específico. Né? Para finalizar, eu vou falar um pouquinho, contar a história de 2 casos, rapidinho, na verdade. Tá na hora ainda. Aliás, eu estou aqui em cima, esqueci, tem que avisar o café, né?
senão a gente vai sair lá e não vai ter café. São 2 casos que eu vou contar um pouquinho a história. O da esquerda, do Museu da Língua Portuguesa, que, se vocês sabem, pegou fogo em 2015. O acervo não era digital, era digital, então a gente não teve uma perda de acervo muito grande, né? No entanto, o edifício era tombado. Ele já tinha queimado em 1946, queimou pela segunda vez agora, mas é um edifício tombado. E, mesmo assim, o Museu da Língua Portuguesa era um dos mais visitados do Brasil. Então, você imagina o quanto se perdeu numa uma questão cultural importantíssima, que é a língua portuguesa, né? com essa ausência desse museu, né? Ele tinha um poder de atração muito grande, né? E valorizava o centro da cidade, aquela coisa toda que tem uma repercussão muito maior, né, para a cidade do que simplesmente o edifício, né? Logo depois do incêndio, né, começou-se o trabalho de recuperação, na verdade, pensando aí em refazer o museu rapidamente, né? Esse rapidamente está demorando um pouquinho, mas porque dessa vez eles adotaram um processo em que eles estão trabalhando com os projetistas desde o começo. Eu estou como consultora de segurança contra incêndio. Tem toda uma equipe trabalhando de uma forma, como a Caterine falou, né, no projeto, resolvendo problemas no projeto para não precisar resolver na obra, né, ou depois, né. Então, esse processo está vindo desde 2016, né. A fachada do museu já foi restaurada, agora a parte de dentro vai ser reconstruída, né, e a reabertura está estimada para final de 2019. Né. Várias coisas vão ser inseridas em termos de segurança contra incêndio. A gente reviu a questão das rotas de fuga. A compartimentação horizontal e vertical foi uma dificuldade, porque eles querem espaços abertos, grandes, né? Isso dificulta a compartimentação, mas, em compensação, nós conseguimos convencê-los a colocar sprinklers, já que a questão aqui é proteção do patrimônio, a gente não quer que queime de novo, e eles aceitaram, resolveram instalar sistema de chuveiros automáticos. Então, nesse caso, né, para a proteção do patrimônio, né, é uma solução boa, e a gente está muito feliz que isso possivelmente vai adiante, né? Já temos o projeto aprovado. O edifício da direita é o Museu Paulista, o Museu de Ipiranga, né, que vocês conhecem como Museu de Ipiranga, é um museu administrado pela USP há algumas décadas. Ele foi fechado em 2013 por uma colega minha de trabalho aqui da FAU, que foi diretora do museu em 2012 a 2016, né, a professora Sheila Orstein, porque o edifício já estava em péssimas condições. E aí chegou no limite, a gota d'água foi que o forro estava caindo. Ela vai pegar alguém embaixo, caiu um forro pesadíssimo de argamassa. Ela falou, não, vamos interditar, porque não está dando mais. E ele já tinha problema de acessibilidade, como é um edifício antigo, não tem acesso. O banheiro fica no subsolo e só por escada, por exemplo. Então, né, acessibilidade zero, já tinha o Ministério Público em cima, dizendo, olha, precisa melhorar a segurança contra incêndio, precisa melhorar a acessibilidade. Ela falou, chega, vamos fechar e vamos resolver, porque não dá para ficar assim. Né? Então, ele foi fechado em 2013. Né? Nesse trabalho também está havendo um processo que, ano passado, começou com um concurso público para projeto de restauro desse museu e reocupação. Né? Então, o acervo todo foi retirado. Nesse caso do museu, ele expunha 3% do acervo. Vocês não imaginam a riqueza que é o acervo do Museu Paulista, é que ele não tinha espaço para expor. Né? 90% do acervo já foi retirado do museu para poder fazer a obra de restauro. Né? E o projeto está andando desde o ano passado, o final do ano passado, até o começo do ano que vem deve estar pronto o projeto para começar a obra, e em 2022 espera-se voltar ao funcionamento, à reabertura do museu. Aqui também se discutiu muito a questão da compartimentação. Eu defendi a compartimentação passiva bravamente, mas, no fim, o pessoal resolveu também aderir à instalação de chuveiros automáticos. A gente vai trabalhar ainda nas soluções para a instalação de chuveiro automático, pensando, depois do incêndio do Museu Nacional, veio o choque, e as pessoas falaram, não, espera aí, vamos pensar melhor, né? Porque, se queima, a gente vai perder tudo isso, o edifício em si, que é um monumento histórico. Né?
Então, são duas perspectivas boas, né, de soluções que estão sendo adotadas, né. O Museu da Língua Portuguesa já em fase adiantada, e o Museu Paulista, se Deus quiser, está super apertado o cronograma, mas até 2022 a gente espera poder reinaugurar, né. Estamos também, depois, numa fase de captação de verbas para isso, porque a USP está sem dinheiro, mas vamos ver se conseguimos, né. Quem puder ajudar. Porque é uma memória nacional, né? O Museu Paulista é o símbolo da independência, né? E tem um valor sentimental, inclusive, muito grande, fora o riquíssimo acervo que ele tem, né? Então, só para dar algumas notícias positivas nesse sentido do preparo que está se tendo, experiências de melhoria da segurança contra incêndio, são poucos exemplos ainda, mas que a gente deveria multiplicar.